Fui criado na campanha em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arrebentado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Durante o semestre, os alunos ficaram responsáveis por acompanhar a gestação da vaca de identificação 0344 e da ovelha de identificação 21, ainda acompanhar a ovelha 12 com cordeiro ao pé. As avaliações eram realizadas a cada 15 dias, sempre acompanhadas do professor Luiz Felipe. Dentro dos parâmetros avaliados, eram realizados pesagem, classificação de ECC, avaliação de mucosas, dentição, palpação das fêmeas prenhes com auxílio de ultrassonografia para acompanhar o desenvolvimento da gestação. Além disso, também era verificado o estado geral de saúde das fêmeas e do cordeiro. A vaca 0344, da raça Verdin Angus, tem mais ou menos 8 anos de idade. Já teve 3 crias, sendo que seu último parto foi em dezembro de 2016. Ela foi inseminada no dia 31 de março. A primeira avaliação, através de palpação retal, realizada nela, foi no dia 4 de setembro. Ela estava com 154 dias de gestação. Nesse período, de 121 a 180 dias, o útero se encontra em posição abdominal ventral. O tamanho do feto seria de um gato grande, tendo como características cérvix distendida, flutuação, placentônios, possível sentir o feto e frêmito arterial, correspondendo à fase de descida. Na avaliação seguinte, ela estaria com 180 dias de gestação, entrando no período de 181 a 280 dias, onde a posição do útero é classificada com abdominal ascendente e o tamanho do feto seria em média de 50 centímetros, até tamanho de neonato, correspondente à fase final da gestação, sendo que na última avaliação a vaca estava com 210 dias de gestação, com previsão de parir na primeira quinzena do mês de janeiro de 2018. Em relação ao acompanhamento gestacional das fêmeas, sabe-se que a duração média da gestação de uma fêmea bovina é de 280 dias. Entretanto, existem consideráveis diferenças entre as raças. O diagnóstico de gestação é uma técnica que permite determinar a existência e o período da gestação. Em bovinos, o método mais antigo empregado até hoje é através da palpação retal, e posteriormente começou a ser empregado o uso de ultrassonografia, possibilitando o diagnóstico de gestação em fases mais precoces. Com o uso do Doppler, é possível fazer o diagnóstico a partir de 21 dias, através da visualização da vascularização do corpo lúteo. Com o ultrassom convencional, o diagnóstico pode ser empregado a partir de 29 dias, onde é possível visualizar líquido e a presença do embrião. O menor peso apresentado pela vaca foi na primeira avaliação, de 565 kg, sendo que o maior peso foi na segunda avaliação, 630 kg. Houve uma variação significativa entre a primeira e a segunda pesagem, onde há grande possibilidade de erro na pesagem. Quanto à condição de score corporal, sempre avaliado em uma escala de 1 a 5, inicialmente ela apresentava-se em 3,5, sendo que da segunda avaliação até a última se manteve em 4. As ovelhas de responsabilidade do grupo são da raça Corredale. A de número 12, de 4 anos com cria ao pé, sendo que o cordeiro estava com 2 meses no início do semestre, e a 21, de 1 ano, que estava prenhe. Primeira avaliação com ultrassonografia, acompanhado pelo professor Luiz Felipe, foi possível visualizar o feto da ovelha 21, presença de carúnculas e conseguimos visualizar o crânio do feto,
sugestivo de uma gestação de mais ou menos 120 dias. A ultrassonografia no diagnóstico de gestação em ovinos tem ganhado cada vez mais espaço entre os ovinocultores, por ser um método diagnóstico seguro e prático. Além do diagnóstico de prenhez, é possível quantificar o número de fetos e fazer a sexagem e avaliação da idade gestacional. Em uma das avaliações, foi necessário fazer casqueamento da mesma, devido ao crescimento irregular do casco. Em relação ao peso da ovelha 21 durante o semestre, o peso mínimo apresentado foi de 44 quilos no dia 4 de setembro, e o maior peso foi de 49 quilos no dia 9 de outubro, onde percebemos que houve uma pequena variação entre as pesagens. Quanto à avaliação de condição de score corporal, a ovelha manteve-se com o score 3 em uma avaliação de 1 a 5 durante todo o semestre. No dia 10 de setembro, a ovelha abortou, sendo que foi visto pelos estagiários da área. Ela estava com mais ou menos 144 dias de gestação, e a média da gestação ovina é 140 a 159 dias. O feto iria ser encaminhado à patologia para diagnóstico através de necrópsia, mas não obteve-se resultados. Após o aborto, ela foi tratada para miíase na região da vulva, com spray de supona e vapona. O abortamento é a perda do feto em qualquer fase da gestação, porém é mais comum no terço final. Muitos fatores podem levar à interrupção de uma gestação saudável, e uma taxa de aborto entre 1,5% a 2% é considerada excelente, e até 5% é uma taxa comum. Devido à borrega 21 ter abortado, ela foi selecionada para o abate, junto com os demais animais do projeto de suplementação, pois atingiu o peso adequado. A ovelha de identificação número 12, com cria ao pé, manteve seu peso entre 74 e 78 quilos, sendo que foi realizado tosquia na mesma em aula prática de ovinocultura, podendo levar à diminuição do peso. Quanto à condição de score corporal, manteve-se em 3 durante todo o semestre, sempre avaliado em uma escala de 1 a 5. Fui criado na campanha em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arrebentado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos. A cordeira, filha da ovelha de brinco número 12, que iniciou com 2 meses, teve um aumento gradativo em seu peso, onde iniciou com 25 quilos e terminou com 34, devido ao animal estar em fase de crescimento. Ocorreu uma variação de 10 quilos entre as duas últimas pesagens, que pode ter ocorrido por erro na pesagem ou na coleta de dados. Quando a condição de score corporal manteve-se em 4 durante todo o semestre. O desenvolvimento dessas atividades, onde ficamos responsáveis por avaliar as condições de saúde geral e reprodutiva desses animais, nos proporciona uma forma de aprendizado muito mais didática, onde podemos vivenciar na prática como se procede, como manejar os animais, como é importante fazer coleta de dados e poder usar como forma de comparativo. Das coisas mais importantes que nos foi passado é a forma como interpretar uma imagem ultrassonográfica e como essa ferramenta pode auxiliar no diagnóstico de gestação, além de nos proporcionar trabalhar em grupo.
Queremos agradecer a oportunidade que foi dada aos alunos do 8º semestre durante esse ano e que cada vez mais seja possível realizar essas atividades na universidade.